Olá, pessoal. Estamos de volta então à nossa aula sobre translocação no floema. Na aula de hoje a gente vai começar o assunto sobre o carregamento do floema e vamos focar especialmente no carregamento apoplástico do floema. Então, relembrando lá nas nossas aulas de fotossíntese, né, a gente tem aqui uma lâmina foliar mostrando as células do parênquima lacunoso, parênquima palissático, onde ocorre a fotossíntese, não é isso? E aí próximo à nervura, onde estão os tecidos condutores, né? Essa aí é a nervura menor nesse caso. Bom, então feita a fotossíntese, são duas opções, né, da triose fosfato. Na verdade, uma proporção das trioses fosfatos formadas retorna para a regeneração da ribulose 1,5-bifosfato, outra desviada para a biossíntese de amido ou sacarose, né? Essa sacarose, então, ela é translocada, né, das células do mesófilo, certo? Via plasmodesmos, até chegar, normalmente, todo o processo via plasmodesmos. Aqui a gente está ilustrando um carregamento simplástico, até chegar aqui na célula companheira e no elemento crivado. Essa entrada na célula companheira no elemento crivado pode ser simplástico ou apoplástico, conforme nós vamos comentar mais à frente, tá? Que seria um complexo, né? Célula companheira, elemento crivado. Então, todo esse movimento aqui que ocorre, né? Que sai aqui da célula do mesófilo, onde está havendo a fotossíntese, né? Não é isso? Todo esse movimento da sacarose, né? Ou da sacarose formada, ou do amido convertido em sacarose. Normalmente esse processo ocorre na parte da noite, nas plantas, né? Não que não ocorra também durante o dia, mas é predominantemente à noite. Então, toda essa sacarose formada, ela vai sendo transportada aqui de célula a célula até chegar no complexo célula companheira elemento crivado. Esse seria o que a gente chama de transporte a curta distância. É um movimento predominantemente por difusão, né? Por diferença de concentração. Tá? E já quando a sacarose entra no elemento crivado e se movimenta em direção ao dreno, a gente diz que está ocorrendo a exportação do fotossintato, né? Exportação da sacarose, que é nada mais que o transporte da sacarose para outros produtos e de outros produtos, desculpe, né? Para uma região longe da fonte, né? Para um órgão dreno, conforme já explicamos previamente. Esse seria, então, esse movimento dentro do elemento crivado, o que a gente chama de transporte de longa distância, explicado pela teoria de Mitch, né? De fluxo por pressão. Né? Ok? Bom, este carregamento do floema, que é essa última etapa de transporte da sacarose até o complexo célula companheira elemento crivado, ele pode ocorrer via simplasto, quando se dá via plasmodesmos, como é o caso aqui da figura A, certo? Ou o carregamento pode ocorrer via apoplasto, quando a sacarose sai ou tem que atravessar a membrana plasmática, né? Sai da célula do parênquima do floema ou da célula adjacente, né? Aqui a gente tem a célula do parênquima do floema, bem ilustrada. Então, essa sacarose sai dessa célula por espaço intercelular e tem que atravessar a membrana da célula companheira. Então, esse carregamento ele é apoplástico, né? Seriam as duas formas. Normalmente, né, o carregamento apoplástico é o mais comum. Embora hajam plantas que possuam os três tipos de carregamento, ou algum carregamento exclusivo, ou dois tipos, não existe uma regra que a presença de um tipo de carregamento naquela planta impede a ocorrência de outros. Tá certo?
Então, a gente vai ter o carregamento apoplástico, que é o mais comum, o carregamento simplástico passivo e o carregamento simplástico com aprisionamento de polímeros. Nesta figura 11.14, então, a gente mostra o esquema das rotas de carregamento do floema nas folhas fonte, desculpa. Nesta rota A, portanto, é uma rota totalmente simplástica, então os açúcares se movimentam de uma célula a outra via plasmodesmos durante todo o percurso, desde a célula do mesófilo até os elementos crivados. E nessa rota B, ou no carregamento apoplástico, né, é a rota parcialmente apoplástica, onde os açúcares movimentam-se inicialmente no simplásto via plasmodesmos, né, que são essas interconexões celulares, mas entram no apoplasto imediatamente antes do carregamento nas células companheiras e nos elementos crivados. Os açúcares carregados nas células companheiras parecem se mover para os elementos crivados através dos plasmodesmos. Perfeito? E aí agora nós vamos comentar cada um desses tipos de carregamento, começando pelo carregamento apoplástico. Então, no caso do carregamento apoplástico, onde a sacarose, que é o principal açúcar transportado pelo floema, para entrar no complexo célula companheira e elemento crivado, tem que atravessar a membrana, e normalmente essa célula companheira é uma célula companheira ordinária, né? Tem que atravessar a membrana. E este carregamento, conforme a gente já comentou, é o mais comum. Neste tipo de carregamento, os açúcares, em especial a sacarose, que é um açúcar não redutor, né, entram no apoplasto próximo ao elemento, ao complexo elemento crivado célula companheira. Vejam que aqui não tem plasmodesmos da célula companheira com a célula do parênquima do floema, ou células da bainha do feixe. Portanto, é uma célula companheira ordinária, conforme já explicamos previamente. Neste caso, esses açúcares são ativamente transportados do apoplasto para esse complexo por um transportador seletivo localizado na membrana dessas células. O que isso nos informa? Que para a sacarose entrar no complexo elemento tubo crivado célula companheira, que está marcado aí em vermelho, né, vai haver o transporte ativo, ou seja, contra um gradiente de concentração, e é realizado por um transportador localizado na membrana plasmática dessa célula. Um transportador seletivo, ou seja, específico para a sacarose. Certo? Estes transportadores de efluxo de sacarose, aqui, ó, para o apoplasto, eles foram recentemente identificados em Arabidopsis, que é uma planta, e em arroz. Ok? Então vejam que no carregamento apoplástico, o movimento da sacarose das células adjacentes para o complexo célula companheira elemento crivado se dá contra um gradiente de concentração, portanto, um transporte ativo, né? E existe um transportador na membrana da célula companheira responsável pela entrada dessa sacarose. Certo? O carregamento apoplástico, então, ele tem 3 suposições, todas estas suportadas pelos ensaios e experimentos que têm sido feitos. Primeiro, os açúcares transportados devem ser encontrados no apoplasto, ou seja, a sacarose então é encontrada no apoplasto, nos espaços intercelulares, né? Na região da parede celular também. Açúcares exógenos, né? Ou seja, que foram aplicados ali no apoplasto com carbono marcado, por exemplo, né? Devem se acumular nos elementos crivados e nas células companheiras. Então, se houver aplicação aqui de um açúcar, uma sacarose com carbono marcado aí, por exemplo, carbono 14, né? Ele tem que se acumular ali, né, naquela região da célula companheira e do elemento crivado. E a inibição do efluxo de açúcar do parênquima do floema ou absorção a partir do apoplasto deve inibir a exportação da folha. Então, se esse transporte não acontece, a folha não exporta o açúcar para outra parte da planta, para um dreno, por exemplo.
Ok? Como a gente já comentou, então, essa absorção da sacarose na rota apoplástica, ela requer energia metabólica. O que significa? Ela requer ATP, que é produto da respiração celular. Então, qualquer ação que eu faça para inibir a respiração celular, haverá, com certeza, inibição da rota apoplástica. Ok? Os açúcares, comumente, são mais concentrados nos elementos privados de célula companheira do que no mesófilo. Então, existe uma diferença de potencial osmótico entre essas duas células. Como, por exemplo, no caso da beterraba, onde o potencial hídrico do complexo células companheiras, elementos privados e do mesófilo são, respectivamente, de menos 3 megapascal nos elementos privados de células companheiras, né? Ou isso, menos 3 megapascal nas células do mesófilo, certo? E menos 1,3 megapascal nas células do mesófilo. Portanto, novamente, para não ficar confuso, menos 1,3 megapascal na célula do mesófilo, no caso da beterraba, e menos 3 megapascal na célula, no complexo elementos crivados de células companheiras, né? Portanto, a concentração de sacarose nessas células é maior, já que o potencial hídrico é menor, mais negativo. Então, o movimento é contra o gradiente de concentração, certo? Logo, o transporte dos açúcares, no caso a sacarose, é feito ativamente contra o gradiente potencial químico. Olha essa figura aqui, 1.15. É uma figura de vasos, né? É uma autorradiografia que mostra que o açúcar marcado se move contra o gradiente de concentração do apoplasma para os elementos crivados e as células companheiras de uma folha-fonte de beterraba. Neste caso aqui, específico dessa figura, uma solução de sacarose marcada com carbono 14, ou seja, usando técnicas de radioisótopos, foi aplicada por 30 minutos à superfície superior de uma folha de beterraba, nome científico Beta vulgaris. Todo mundo conhece a beterraba, né? Que havia sido previamente mantida em ausência de luz por 3 horas. Neste caso, a cutícula da folha foi removida para permitir a penetração da solução na folha. O açúcar marcado, conforme a gente pode ver aí, acumulou-se nas nervuras menores, nos elementos crivados nas células companheiras da folha-fonte. Como é que a gente sabe disso? Nessa região mais escura, mais preta, né? Da figura aqui, ó, que é a nervura, né? Indicando que a sacarose é ativamente transportada contra o gradiente de concentração. Se o transporte é contra o gradiente de concentração, haverá, com certeza, gasto de energia. Isso pode ser confirmado, já que inibidores respiratórios levam ao decréscimo da concentração de ATP e inibe o carregamento de açúcar exógeno. Então, se você aplicar algum veneno metabólico que iniba a produção de ATP ou iniba a respiração naquelas células, ocorre um decréscimo do carregamento. E os vegetais que utilizam essa rota apoplástica também podem carregar ativamente aminoácidos e açúcares álcoois, como sorbitol e manitol. Entretanto, mesmo nessa rota, alguns ácidos orgânicos e fito-hormônios podem entrar nessas células de forma passiva. Como a gente disse então, né, na rota apoplástica, o carregamento dos elementos crivados, então se eu tenho aqui um complexo, elemento crivado de célula companheira, né, nesta região ampliada, eu tenho essa situação aqui. Um transportador de sacarose próton do tipo SYMPORT. Percebam que para que ocorra o transporte, existe um gasto indireto de ATP nessa bomba de próton aqui, para gerar um gradiente de potencial eletroquímico entre esta região de alta concentração de prótons e esta região de baixa concentração de prótons.
Por se tratar de um gasto indireto de ATP, na geração desse gradiente eletroquímico de prótons entre essas duas regiões, a gente diz que é um transporte ativo secundário. E esse gradiente eletroquímico é formado pela concentração de prótons nesta região aqui, é a força motriz para o movimento da sacarose pelo transportador, que é uma proteína, está localizado na membrana. Simporte, que vai no mesmo sentido, né, do próton da sacarose. Seletivo para a sacarose. Então, o transporte de sacarose ele é ATP dependente no carregamento apoplástico no elemento crivado. No modelo de cotransporte do carregamento de sacarose para o simplástico do complexo elemento crivado célula companheira, uma ATPase, uma proto-ATPase, né, na membrana plasmática, ela bombeia prótons para fora da célula no apoplasto. Isso estabelece uma alta concentração de prótons no apoplasto e um potencial de membrana de aproximadamente menos 120 mV. A energia neste gradiente de prótons é então utilizada como força motriz para o transporte de sacarose para o simplasto do complexo elemento crivado célula companheira via transportador sacarose em próton do tipo simporte. Então, neste caso, então, fica bem claro o gasto de energia, transporte ativo secundário, do transportador sacarose próton. Tudo bem? Agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula.